Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso para concurso público de pedagogia. Hoje veremos do artigo 8º até o 11º da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, a LDB 9394 de 1996. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Artigo 9º. A União incumbir-se-á. O que caberá, então, à União? O que é que cabe à União? 1. Elaborar o Plano Nacional da Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal e de ensino e dos territórios. 3. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e suplementar. 4. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos, os conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. 4A. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Lembrando que educação básica diz respeito à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. 6. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 7. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. 8. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre nível de ensino. 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. Parágrafo 2º. Para o cumprimento dos dispostos nos incisos 5 e 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Parágrafo 3º. As atribuições constantes no inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de ensino superior. Artigo 10. Os estados incumbir-se-ão: 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. 2.
Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos disponíveis, os recursos financeiros, em cada uma dessas esferas do poder público. 3. Elaborar e executar políticas e planos nacionais, em consonância com as diretrizes e os planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas funções e a dos seus municípios. 4. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições da educação superior e os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. 5. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 6. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandam, respeitando o disposto no artigo 38 desta lei. 7. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Vimos no artigo 9 qual é a incumbência da União, vimos no artigo 10 o que cabe ao Estado e agora no artigo 11 veremos o que caberá aos municípios, o que cabe aos municípios. Os municípios incumbir-se-ão: 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. 2. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 4. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. 5. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal e à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, existe a prioridade em atendimento no ensino regular, tanto de educação infantil como ensino fundamental. O município poderá oferecer atividades complementares, até no contraturno? Sim, porém, depois que for atendido, todo o ensino regular. 6. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Vimos então nessa aula o que cabe à União, ao Estado e ao município. E é importante termos em mente que eles atuam em sistema de colaboração. Então é um sistema integrado. Continue acompanhando nossas aulas. Até a próxima!